Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Vamos abrir a Escritura Sagrada na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito. Esta será a carta, objeto de uma nova série de exposições com o título Fé e Prática. Fé e Prática. Vamos dividir esta exposição dessa carta em três exposições, em três partes. Mas antes de ler o texto, antes de expor o texto, eu gostaria de falar com as nossas crianças, com os nossos filhos, nesta manhã, e passar uma tarefa para as nossas crianças que resume, que sintetiza muito bem o capítulo 1 desta carta de Paulo ao seu discípulo, ao seu filho na fé, Tito. Com a folha na mão, lá naquele lugar onde vocês sempre fazem esses desenhos maravilhosos, vamos desenhar bem no centro da folha um círculo. E dentro desse círculo, você vai escrever o nome Jesus. Ok? Então, bem no centro da folha, um círculo, e dentro desse círculo, a palavra Jesus. Se você tiver alguma dificuldade, você pode pedir à sua mãe e ao seu pai para te ajudar. Mas esta é a primeira parte do desenho de hoje. Daí você vai pensar naquelas coisas que você mais gosta. Talvez as coisas que você mais gosta de fazer, em termos de se divertir. Talvez você vai desenhar também aqueles seus melhores amigos. Talvez você também deve desenhar a sua família, seus pais. Talvez o seu pet, aquele que você gosta muito. Você pode também desenhar o lugar preferido, que você gosta de ir para explorar. Mas a cada desenho que você fizer ao redor do círculo que está no centro da página, trace uma linha que liga o círculo que está com o nome de Jesus a tudo o que você faz na sua vida. Deu para entender? Jesus está no centro de tudo. E tudo que nós fazemos na vida está ao redor, à margem. E uma linha liga Jesus a tudo o que nós fazemos na vida. Talvez você queira desenhar a sua escola, a sua professora preferida, a sua matéria preferida. Talvez você desenhe aí um cálculo matemático. Talvez uma célula. De uma forma que toda a vida, tudo o que nós fazemos, tenha Cristo, tenha Deus como centro de todas as coisas. Deu para pegar então? Jesus no meio, tudo o que você mais gosta de fazer, todas as coisas preferidas, mas sempre ligadas a Jesus no centro de todas as coisas. Este é o ensino do capítulo 1 da carta de Paulo a Tito. Antes de ler o texto, e ao passo que eu ler o texto, eu explicarei o texto, eu gostaria de ler, ou de orar, melhor dizendo, nesse instante. Vamos orar? Pai, nós estamos diante do Senhor. E te pedimos que o Senhor, Deus, fale aos nossos corações nessa manhã, assim como o Senhor sempre tem falado. Te pedimos que o Senhor nos ajude a ter as nossas mentes e corações cativas diante da Tua santa palavra. Pedimos ao Senhor que saiamos daqui nessa manhã animados, encorajados, orientados, desafiados
corrigidos pela tua santa palavra. Dependemos do Senhor inteiramente, dependemos da ação, da presença, da autoridade do teu Santo Espírito, que nos revela a tua verdade, que nos mostra, que nos clareia, que nos ilumina a entendermos as santas letras registradas na tua santa palavra. Esta é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Antes de qualquer coisa, nós precisamos olhar a carta de Paulo a Tito e em seu contexto, em seu propósito, nas razões que levaram o apóstolo Paulo a escrever esta carta. A carta de Tito é tida como uma carta que tem uma função civilizadora, uma função civilizadora. O cristianismo por si mesmo trouxe grandes benefícios em suas implicações e desdobramentos ao longo da história. Uma visão de mundo cristã baseada na palavra de Deus traz, por certo, benefícios à vida sobre a face da terra. Cremos na graça comum, no poder de Deus que suprime a maldade, a iniquidade, para que possamos viver as nossas vidas a cada dia. Aquelas civilizações, países, regiões que foram evangelizadas, que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho, tiveram não somente uma renovação do coração, nova vida, mas também tiveram benefícios, porque quando as pessoas são impactadas por essa mensagem, a vida delas é transformada naquilo que elas fazem diariamente. No corpus das epístolas pastorais que enfatizam os aspectos práticos do cristianismo, este livro, o livro de Tito, provê um firme fundamento teológico a uma vida piedosa. Poderíamos classificar ou dar um nome a essa série como um chamado à piedade. E a carta por si só nos explicará o que significa uma vida piedosa. Queridos, o entendimento tradicional tem sido que esta carta foi escrita por Paulo, provavelmente entre a segunda vez que ele foi preso até a sua morte, ali por volta do ano 63 a 65 da era cristã. O tema central desta carta, que vai nos guiar ao longo dessas 3 pregações: a inseparável ligação entre fé e prática de vida, entre o que nós cremos e a forma como nós nos comportamos. Cremos que involuntariamente, ao crermos no Evangelho, esta crença atinge tudo na nossa vida. A forma de pensarmos, a forma de falarmos, a forma de nos comportar em família, na igreja, em sociedade. Mas quem é este jovem pastor, Tito? Tito era um cristão grego, ou seja, ele não era da casa de Israel. Alguém que tornou-se um companheiro fiel do apóstolo Paulo em suas viagens. Nós podemos ver menções à pessoa de Tito na carta de Paulo aos Gálatas e também em sua segunda carta aos Coríntios, como ele se refere de uma forma amorosa a um homem compromissado com o Evangelho, um homem fiel, um homem que ao plantar uma igreja em Creta, ele entende que Tito será a pessoa para pastorear aquela igreja, juntamente com aqueles presbíteros que estavam naquela ilha de Creta. Um confiável
companheiro do apóstolo Paulo. A ilha de Creta. A ilha de Creta fazia parte da Grécia. E ela estava numa região extremamente estratégica. Os cretenses eram famosos na antiguidade. A cultura cretense, por exemplo, era uma cultura onde havia devassidão, onde haviam pessoas, homens, mulheres, dados à prática de se embriagarem, ou seja, eles eram dados a muito vinho. Eles não bebiam de uma forma comedida, ponderada, mas eles bebiam até o ponto de estarem embriagados. Uma cultura de corrupção, de baixa moralidade. Tanto que a palavra grega, que traduzida em nossa palavra, em nossa língua portuguesa por mentiroso, é a palavra cretizo, que traduzindo é ser mentiroso. Ou seja, ser cretense era ser uma pessoa imoral, era ser uma pessoa sem escrúpulos, devasso, sem moralidade. Uma terra de ninguém, uma terra cheia de corrupção. Esta era a sociedade cretense. Gananciosos, devassos, mentirosos, violentos. Eis aí o contexto deste grande desafio a este jovem pastor, deixado por Paulo, como veremos no texto, para tratar um problema grave nessa igreja situada na ilha de Creta. Vamos então ao texto, inicialmente aos versículos introdutórios desta carta. Vamos ler então os versos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Estejam com você. Perceba que esta carta introdutória está sendo endereçada a Tito, para que essa carta então seja lida ou transmitida à igreja em Creta. Queridos, este prefácio e saudação já tem muitas coisas a nos ensinar. A descrição do ministério de Paulo, nos versos iniciais, tem um objetivo de esclarecer ou de estabelecer um modelo para Tito e de reafirmar a autoridade que está sendo transmitida a ele. Portanto, nós temos aqui um objetivo duplo nessas palavras introdutórias. A primeira coisa que nós vemos na primeira linha desta carta é Paulo, servo de Deus. Eis aqui algo peculiar. Paulo se identifica sempre como o apóstolo ou o enviado de Deus no meio da igreja. Daquelas igrejas que ele mesmo plantou na Ásia. Mas aqui nós podemos ver que ele está se autodenominando servo do Senhor. Servo de Deus. Literalmente a palavra servo aqui é escravo.
Ele pertence a Cristo. Ele pertence a Deus. Percebam aqui então um modelo. Um modelo que deve ser utilizado por Tito e por todos os líderes e presbíteros naquela igreja em Creta. Nós somos enviados por Deus, pelas misericórdias de Deus, não por próprios méritos. Porque Paulo mesmo dizia que ele não era digno, pois ele havia perseguido a igreja de Cristo. Paulo se vê primariamente como um servo, como um escravo, como um homem que pertence a Deus. Com isso ele está ensinando algo precioso a este jovem pastor. Somos servos e devemos cuidar da igreja, das ovelhas de Cristo. Das ovelhas de Cristo. Este é o primeiro ponto. Mas o ministério do apóstolo Paulo tem também um desdobramento duplo que aparece aqui nessas primeiras linhas. Paulo diz que ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus. É interessante mais uma vez nós percebermos aqui, de forma introdutória, a menção do apóstolo Paulo à doutrina da eleição. Isso nos ajuda a ter uma nova visão, uma nova percepção a respeito da doutrina da eleição, que para alguns parece tornar os crentes passivos e não comprometidos com a evangelização. Já que existem eleitos, então a gente pode ficar tranquilo que eles virão. Este não é o ensino da Escritura. Este ensino não foi propagado pelos protestantes reformados desde a Reforma Protestante. Na realidade, os reformados foram aqueles que estabeleceram grandes planejamentos missionários, articularam redes de plantação de igrejas. O que falar daquele que é tido na história como aquele que iniciou a igreja presbiteriana na Escócia, John Knox, um homem que em seu ministério chegou a plantar mais de 1000 igrejas. Um homem que aprendeu a sã doutrina, estudando com João Calvino, em Genebra. E depois de estudar, voltou para sua terra, e a pregação do Evangelho varreu aquela nação, e milhares de pessoas foram alcançadas. Percebam que aqui a motivação para promover a fé, ou a mensagem do Evangelho, está fincada num plano eterno de Deus, a qual Paulo se sente honrado de fazer parte deste plano e de ser aquele cooperador que vai viver para promover esta fé dos eleitos de Deus. Não sabemos quem é. Estes pertencem a uma lista que está nas mãos de Deus e que faz parte de sua soberana vontade. Ele é Deus. Ele poderia lançar toda a raça humana em condenação eterna, e ele continuaria sendo Deus, santo e justo, porque pecadores merecem ser julgados e condenados. Todos os pecadores. Mas porque Ele é muito rico em misericórdia, Ele estendeu a sua graça a pecadores. E porque Ele é Deus, livre em sua vontade, não influenciado por qualquer coisa fora de sua própria vontade, Ele decide desde a eternidade ter um povo para si. A nossa função é pregar o Evangelho. Percebam então que este é o primeiro desdobramento do exercício ministerial de Paulo. É exercer
a sua vida ministerial para promover a fé dos santos, mas Paulo vai além. Ele não está somente preocupado na conversão do pecador. Ele quer que este pecador que foi convertido e alcançado pelo Evangelho cresça espiritualmente e dê frutos. Não é isso que está no texto? Ele diz que ele é um servo do Senhor, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ele está sendo enviado, ou ele está endereçando essa carta a Tito, para que aqueles que já foram alcançados na ilha de Creta possam ser exortados, corrigidos, encorajados, animados a viver uma vida piedosa, a uma vida que agrada a Deus, que honra o nome de Cristo onde eles estão. E aí Paulo descortina este que é o plano estabelecido nos tempos eternos, no conselho da Trindade Santíssima, e que foi manifestado através da pregação do Evangelho no tempo oportuno, confiada a Paulo por ordem do próprio Deus, e delegada agora a Tito. Percebam aqui que o apóstolo está transmitindo e está endossando que aquele homem colocado na igreja de Creta tem a autoridade transmitida por um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para que a igreja ouça com atenção as instruções, as correções, as palavras santas e inspiradas de Deus àquela igreja. O pleno conhecimento da verdade. O conhecimento da verdade que promove uma vida de santidade. É interessante que Paulo, nesta introdução, já menciona uma característica clara da vida cretense. Ele está conectado, ele sabe o desafio que Tito tem pela frente, por isso ele diz que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho segundo a fé, que a graça e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Estejam com você. Eis aí as palavras introdutórias de Paulo a Tito, aquele jovem pastor colocado ali naquela ilha de Creta com uma missão árdua, difícil, mas o Senhor estará com ele. E o apóstolo Paulo, como um bom pastor, está dando instruções claras para ele tratar o problema naquela ilha. Meus irmãos, nós já podemos aprender aqui com tudo isso. Em primeiro lugar, nós vivemos numa cultura extremamente corrompida. Numa cultura onde a moralidade foi invertida. Se você desejar fazer o que é certo e justo, ouçam bem, você vai ser perseguido. Se você quiser fazer aquilo que é certo e justo, isso vai fazer com que pessoas estejam furiosas. Até porque vivemos em dias em que a verdade foi relativizada. E as pessoas dirão, isso é o que você acredita, essa é a sua perspectiva, eu entendo diferente. Não é assim que vivemos num mundo extremamente relativo, onde as verdades absolutas de Deus foram implodidas, estão sendo atacadas a cada momento, a cada dia. É essa terra que nós vivemos. Mas nós somos chamados a sermos instrumentos de Deus, para promover a fé, para pregar o Evangelho e para fazermos diferença no meio em que Deus nos colocou. No meio em que Deus nos colocou. Voltando à carta de Tito. Paulo sabia dessa posição estratégica. Ele tem uma função. E aqui eis um plano. Um plano está sendo entregue a Tito para que ele coloque em ação, para que os problemas enfrentados ali naquela igreja sejam tratados.
E a primeira parte do plano, estabelecido pelo apóstolo Paulo e entregue a Tito, está nos versos de 5 a 9. De 5 a 9, que passamos a ler. Foi para esta causa, eis aqui o propósito da carta, foi para esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrite facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso. Deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Primeira parte para tratar o problema na ilha de Creta, Tito. Estabeleça no meio ou constitua homens cheios do Espírito Santo. Homens comprometidos com a fé evangélica. Homens que possam ser exemplos e modelos no meio da igreja. E é difícil estar no meio da sociedade onde todo mundo está fazendo o que é errado e é normal, é comum, todo mundo faz. E mantermos-nos firmes nessa mensagem. Portanto, o primeiro passo do planejamento estabelecido pelo apóstolo Paulo é: constitua presbíteros, homens irrepreensíveis. Isso quer dizer que os presbíteros não são pecadores? Não entenda mal o texto. Todos nós, chamados para exercer o ministério e servir a igreja de Cristo, o fazemos pela graça de Deus, porque fomos alcançados por esta graça. Mas devemos buscar arduamente e profundamente uma vida piedosa, santidade. Precisamos buscar uma vida que seja exemplo para outras pessoas, investindo na vida de outras pessoas, pastoreando e cuidando de outras pessoas. A palavra irrepreensível é seguida de várias qualidades que devem ser buscadas e experimentadas e vividas por aqueles homens que serão constituídos presbíteros na igreja em Creta. E eis aqui uma estratégia extraordinária. Como nós podemos influenciar e proteger famílias de serem atacadas, ludibriadas, enganadas por mensagens sorrateiras? Senão, estabelecendo um plano onde homens e suas famílias, eles estão influenciando pessoas no meio da igreja, eles estão discipulando pessoas no meio da igreja, eles estão transmitindo fielmente esta fé que nos foi entregue. Esta é a primeira parte do plano estabelecido por Paulo. Homens cheios do Espírito Santo, altamente comprometidos com esta mensagem, para cuidar da igreja de Cristo, para defender as ovelhas de Cristo. Mas você deve estar se perguntando: qual o problema? Qual o problema na ilha de Creta? O que estava acontecendo lá? E o problema nos é fornecido de uma forma bem clara, aí nos versículos de 10 a 16. De 10 a 16. Vejamos o problema que estava acontecendo até que o verso 16 vai nos fornecer o coração do problema. Verso 16. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem,
com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Foi um desses cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus. Vejam só o verso 16. Estes afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para qualquer boa obra. Eis o problema. Eis o desafio. Um problema que não era simplesmente da igreja em Creta, mas de muitas igrejas na Ásia. Igrejas que o próprio apóstolo Paulo havia plantado. Judaizantes. Homens no meio da igreja. Falsos mestres. Que com o seu poder e eloquência, com palavras bem articuladas, estavam gradativamente convencendo e desvirtuando casas inteiras. Algumas traduções trazem a ideia de pauradores frívolos, que a nossa atual versão nos ajudou a entender. Que é justamente para apontar que estes homens são inteligentes, são bem articulados. Eles conhecem, eles sabem o que estão fazendo. E com o poder da retórica, com o poder da sua oratória, eles estão convencendo e desvirtuando casas inteiras a se desviar da verdade, da mensagem do Evangelho. E o ponto culminante deste problema que lemos no versículo 16 é simplesmente o seguinte: aquilo que eu vivo fora da igreja, ou do meu compartimento de vida religiosa, não tem a ver com aquilo que eu creio e penso. A minha vida de segunda a sexta, nas coisas que eu faço, na forma como eu trato o meu marido, a minha esposa, os meus colegas de trabalho, o meu comportamento em meio às pessoas, o exercício da minha profissão, isso não tem a ver com a minha fé. Não tem a ver com aquilo que eu creio. Este é o coração do problema. O que estes homens estavam fazendo, cretenses, gananciosos, mentirosos, devassos, corrompendo a vida de pessoas no meio da igreja, era dizer assim: olha, viva a tua vida do jeito que você quiser. E isso não tem nada a ver com aquilo que você professa ou crê. Uma ruptura, uma separação entre fé e prática, crença e comportamento. Paulo então está orientando para que estes homens, juntamente com Tito, repreendam severamente estes homens. Sejam ousados, corajosos para defender as ovelhas de Cristo. Esta é uma mentira, e eles são hábeis em articular mentiras. Aquilo que eu creio deve influenciar o meu comportamento. Aquilo que eu professo crer deve alterar a forma como eu trabalho. As minhas entregas a cada dia no meu serviço devem ser feitas para a glória de Cristo primariamente e não para o meu patrão. As metas a serem alcançadas
devem ser feitas e vistas para a glória de Deus inicialmente. Cristãos não devem se dobrar a artifícios de corrupção, como criando um compartimento ou uma vida paralela que não toca aquilo que eu creio. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja e conhecemos os grandes avivamentos, esses grandes avivamentos solaparam, influenciaram a sociedade e tiveram desdobramentos na área, por exemplo, educacional. Escolas foram fundadas ao lado de seminários, pequenas escolas. Por exemplo, na Inglaterra, Oxford e Cambridge. Nos Estados Unidos, um pequeno seminário em Harvard, lá na região de Boston. Em Connecticut, uma pequena escola chamada Yale. Percebem que lá nos fundadores, homens extremamente fiéis à palavra e à pregação, isso tocou a vida das pessoas. A visão de mundo que tem Cristo no centro, onde as pessoas vivem e fazem tudo para a honra e glória de Deus, tem um impacto profundo na vida da sociedade. Já falamos aqui algumas vezes. Aquilo que um pregador famoso falava a respeito do evangelho em nossas terras, que podemos ter quilômetros de extensão, mas temos milímetros de profundidade. Um evangelho com uma ruptura entre o que cremos e fazemos não é evangelho. É um evangelho aleijado, tosco, é outra coisa. Nós precisamos viver aquilo que pregamos. Algumas implicações ou considerações finais desta primeira parte, desta maravilhosa carta do apóstolo Paulo ao seu fiel companheiro de ministério, Tito. A primeira coisa que nós podemos tirar aqui é a função da liderança da igreja frente aos desafios atuais que nós enfrentamos. Em primeiro lugar, a visão correta de que somos servos de Deus. Servos de Deus. E devemos usar os dons que o Senhor nos deu para o serviço, para aperfeiçoar os santos, para entregá-los ao serviço do ministério. Os líderes da igreja devem ser servos para servir a igreja de Cristo. Este é um desafio. Ao longo do processo podemos perder de vista a nossa identidade. Somos servos, somos mordomos, estamos entregando à igreja e às ovelhas de Cristo aquilo que nos foi entregue pela palavra de Deus. O desafio de sermos exemplos na vida cristã. Exemplos na vida cristã. De darmos testemunho. E com isso estarmos pastoreando a igreja de Cristo. E aí de fato precisamos de homens altamente comprometidos com o pastoreio das ovelhas. Com o pastoreio das ovelhas. O desafio de estarmos engajados então nesse cuidado da igreja de Cristo. Defendendo as nossas famílias, pastoreando as nossas famílias, cuidando das nossas famílias, exortando as nossas famílias, encorajando as nossas famílias. Aí o papel do discipulado, onde a liderança deve estar engajada profundamente para treinar jovens homens para exercer esse papel de liderança. Para que mulheres piedosas, então, sejam treinadas para cuidar de outras mulheres, dando exemplo. E nós vamos entrar nesta estratégia mais pormenorizada do apóstolo Paulo na próxima exposição.
O desafio de defender a igreja, as nossas famílias, de ataques de vãs filosofias, de ideologias demoníacas que têm sido difundidas em nossos dias, em escolas e universidades, que deveriam estar dando ferramentas técnicas para formar bons profissionais, mas estão doutrinando um exército de seguidores religiosos. Nós devemos estar afiados para defender a nossa fé, para demolir vãs filosofias que se erguem contra o conhecimento de Deus, contra a palavra de Deus. O desafio de tratar os problemas de frente com sabedoria, com firmeza e ousadia. E ousadia. E o chamado a todos nós, para olharmos para as nossas vidas e entendermos que o Senhor nos chamou para sermos luzeiros no mundo que jaz no maligno. E aí você imagina se todos os cristãos evangélicos, tementes a Deus, discípulos de Cristo, colocarem em prática esta mensagem tão poderosa do apóstolo Paulo à igreja em Creta? Quais serão os impactos disso? De profissionais de todas as áreas, honrando a Cristo em tudo o que são e em tudo o que fazem. Meus irmãos, nós vamos ver ou sermos espectadores de algo extraordinário. E podemos ser uma geração que verá um grande avivamento. A nossa oração deve ser: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Esta é uma oração própria, um pedido para que o Senhor Deus traga o verdadeiro arrependimento, vidas transformadas e plenamente vidas íntegras, inteiras, diante da face de Deus, honrando ao Senhor em nossas vidas. Esta é a primeira parte desta mensagem do apóstolo Paulo, que une fé e prática, crença e comportamento. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar o hino nesse instante. Um hino que reflete bem o ensino deste primeiro capítulo da carta de Paulo a Tito. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!